Bom dia, primeiramente, obrigado por falar aqui com a imprensa. Queria que o senhor falasse com a gente sobre essa visita ao presidente Bolsonaro, como é que foi, principalmente, as articulações e, claro, a visita, sua sensação com relação ao estado do Bolsonaro dentro da Papuda. Antes de mais nada, eu vim visitar um amigo, queria conversar com ele, saber primeiramente como ele está, fisicamente, espiritualmente, né, mentalmente. Então, deu para perceber, né, que ele tem crise de soluço que intercala, né, um dia após o outro, principalmente decorrente da facada. E, obviamente, entramos em questões políticas, não somente, né, de Minas Gerais, mas de outros estados. A gente tem trabalhado para poder construir algo melhor, principalmente em Minas, no sentido dos nomes, tanto para Senado quanto para governo, porque a gente não quer correr o risco, né, de maneira alguma, de entregar o estado para a esquerda ou para o PT, como foi anos anteriores no nosso estado. Então foi uma conversa, enfim, boa, de construção, e não é uma união somente da direita, né? É uma união pelo Brasil. Acredito que não somente a direita, né, tem sido prejudicada pelos desmandos do STF, do Lula. Então essa eleição é muito importante. E os problemas, né, que acontecem, né, nos partidos, eu acho que acontecem em qualquer outro partido. Eu acho que a gente tem que ter maturidade, sabedoria para poder compreender que o que a gente está enfrentando agora e o que a gente vai enfrentar futuramente, ele é muito maior do que qualquer divergência interna que a gente possa ter. Então, eu sei que tem muita coisa, né, acontecendo tanto no Senado, né, quanto para o governo, mas o meu foco aqui foi realmente, primeiro, visitá-lo como um amigo e também ouvi-lo, tomar algumas direções. Isso aí eu vou tocar nas próximas semanas agora também, dentro do partido. Deputado, vocês falaram sobre o apoio ao Flávio. Ontem o Eduardo fez algumas críticas ao senhor, falou que o senhor seria propício ao apoio ao Flávio. Você chegou a conversar isso com o presidente? Olha, primeiro que eu discordo que eu tenha amnésia e que a Michelle tenha amnésia. Eu me lembro muito bem, todos os anos, que eu fui atacado injustamente. E diante das situações, né, que estão acontecendo, nós temos o pai dele preso, sofrendo dificuldades de saúde. Você tem as pessoas do dia 8 presas e precisando da derrubada do veto da dosimetria. Você tem o STF envolvido em diversos escândalos. Você tem o Lula literalmente fazendo de tudo para poder destruir esse país. E a prioridade é nos atacar. Então isso diz muito mais sobre ele do que a mim. E assim, bater em mim eu já estou acostumado. Já tem mais de 3 anos que eles estão aí nessa saga. Mas, sabe, deixa a Michelle viver o calvário dela. Ela, acima de tudo, é uma esposa. Ela é uma mãe que tem que cuidar de uma filha, que está vindo aqui todos os dias preparando alimento para o marido dela, de 70 anos, que está preso injustamente. Então eu acho que o Eduardo não está bem. E eu realmente faço questão de não perder meu tempo com essas divergências, porque eu acredito que a gente tem um Brasil para salvar. Deputados aliados que Rodrigo Pacheco, senador, deve ser apoiado por ele para o governo de Minas Gerais. O ex-presidente Bolsonaro já tem algum nome da direita ou do PL que vocês conversaram para que vai ser apoiado por ele para a disputa no governo de Minas? O Rodrigo Pacheco é aquele cara que votou sim por impeachment da Dilma e agora está sendo o palanque do PT em Minas, só para confirmar. A gente, como eu disse, a gente está em construção ainda do nome. Mais uma vez, a gente só não quer que o Estado caia nas mãos do PT novamente. E Minas Gerais é um Estado decisivo. Mostrou-se isso em todas as eleições. Geralmente, quem ganha em Minas, ganha no país. Quem perde em Minas, perde também no país. Então, pode ter certeza que a gente não está decidindo comprar uma bicicleta, né? A gente está decidindo o futuro de um Estado e principalmente também o futuro de um país. Então, ainda há tempo para fazer essas construções. Isso foi conversado hoje aqui? Isso foi conversado hoje exatamente nessa linha. Avaliamos, né, as cartas que nós temos aí no jogo, né, o ponto positivo, o ponto negativo ali de cada um, mas realmente a gente precisa continuar essa construção. Ele me deu essa liberdade para poder construir em Minas Gerais, tanto o Senado quanto o governo, porque eu acredito que hoje, né, nós temos uma força no Estado para poder tomar algumas decisões e essas vão ser algumas decisões que serão tomadas. Existiu ali uma informação de que talvez o senhor não estivesse tão satisfeito com as decisões do PL Mineiro, podendo vir a sair do PL caso não tivesse a influência, né? Principalmente hoje que o seu nome é um dos maiores nomes da direita. Como é que ficou essa situação, principalmente depois da conversa com o ex-presidente? Eu conversei isso com o presidente, deixei bem claro que a gente precisa tomar muito cuidado, já que eu sou um puxador de votos, de quem estará junto nesse time. Afinal de contas, né, a gente não quer ninguém que não esteja aliado com os nossos princípios e valores dentro, né, da nossa chapa ali em Minas Gerais, para poder, enfim, numa eventualidade puxar. Ele está ciente de tudo isso
eu creio que as conversas que a gente está tendo, tanto com o PL estadual quanto com o nacional, a gente vai conseguir resolver essas questões. A questão de sair ou não do partido, realmente só se fosse um caso assim, extremamente excepcional, de eu conversar e tentar e resolver, mas isso está longe de ser uma realidade de agora, né? Eu estou no PL, no partido do presidente, e acredito que a gente vai conseguir resolver essas situações. A sua aproximação também com o Simões foi bastante divulgada agora na internet nos últimos dias. A gente sabe que Simões declarou apoio a Zema, não seria um apoio direto a Flávio Bolsonaro. Como é que fica essa situação, uma vez que tem Flávio Bolsonaro, candidato oficial do PL, e Simões que disse que daria apoio a Zema? Então, o Simões, a gente está fazendo entregas, né, pelo país. Inclusive, eu aproveitei essa oportunidade, já que a mídia toda está aqui, né, porque alguns não divulgam, né. A gente passou em Ponte Nova, São João del Rei, Juiz de Fora. A gente anunciou ali na Zona da Mata 100 milhões, né, de investimentos, que foi um trabalho conjunto meu, juntamente, né, com o governo de estado. E, Nicolas, por que isso está sendo feito com o Simões? Porque ele praticamente é o governador. Então, não é nenhum tipo de apoio político, ou não há nenhum acordo para apoio do PL ou meu para o governo do estado. É literalmente porque a gente precisa fazer entregas. Foi algo que eu trabalhei desde o ano passado para poder conseguir. Problemas regionais muito importantes, como a construção de anel viário em ambas as cidades. A gente conseguiu fazer uma reestruturação no polo industrial ali de Juiz de Fora. Então, é muito interessante como as benesses que eu tenho trazido para o estado têm menos repercussão do que simplesmente pelo fato de eu estar ao lado do atual governador, né, de Minas Gerais praticamente, porque o Zema já está em fase de transição para poder entregar o governo para ele. Então, para mim, nada mais é do que trabalho. Apoio a nome de Senado, foi discutido alguma coisa? O senhor chegou a comentar que está sendo conversado, mas tem algum nome que, de repente, Minas esteja mais alinhado ao ex-presidente para o Senado? Tanto o Senado quanto o governo, eu deixei bem claro para o presidente que a gente vai construir isso. Tem tempo, a gente não pode ser precipitado em tomar decisões que vai impactar um estado tão importante igual Minas Gerais. E pode ter certeza que o outro lado lá, por exemplo, não decidiu ainda também, né? Eles estão dizendo aí, pressionando para ser, por exemplo, o Pacheco. Tomara, né, que venha o Pacheco, vai ser mais fácil fazer campanha contra. É um cara que, por exemplo, nas últimas eleições municipais não foi nem votar, porque nas eleições de 2020 foi vaiado, né? Ele foi vaiado enquanto votava. Então ele não foi nem votar, inclusive no candidato dele, do partido dele, do PSD, que é o falecido Fuad Numan. Então, esse é o cara que a esquerda está querendo colocar. E se eles não escolheram ainda é porque eles sabem que Minas Gerais realmente é uma chave muito importante. E eu também vou ter todo esse cuidado para que a gente não fale com Minas Gerais e a gente não tenha de forma alguma o PT no governo do meu estado. Agora, o seu nome enquanto legislativo, o Congresso está retomando o trabalho na semana que vem, algumas pautas são prioritárias, a gente fala aqui, por exemplo, da escala 6x1. Tem algum posicionamento já pensado com relação a essa pauta? Olha, que deva se discutir a escala, eu não tenho dúvidas. Hoje nós temos um problema com relação à relação de trabalho de empregador e empregado. Agora,